Eu acho que para a gente poder debater educação em crise, primeiro eu preciso discutir o que é crise, tá? E eu acho que esse é um ponto interessante, né? A gente ouve as pessoas falam, estou em crise, mas o que isso significa de fato? Para isso eu recorri a alguma bibliografia e eu queria trazer aqui uma definição. Primeiro, a gente pegar a origem da palavra crise, né? Que vem de crises ou de quirino, do grego. Desculpa a minha pronúncia de grego, não sei falar grego, tá? Mas essas palavras, elas significam separar, decidir ou ponto de virada. E eu acho que esse é um termo interessante para a gente usar, né? Porque tudo isso representa um momento decisivo. É um momento que, a partir daí, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente falar o país está em crise, significa que o país está passando por mudanças muito importantes. Ou seja, que tem um momento que está exigindo mudanças. Tá? E pode pensar, né, nesse tipo de mudança como uma mudança prevista, tá? Ou uma mudança imprevista. Primeiro, vamos tentar entender o que é mudança e o que pode fazer com que uma coisa seja prevista ou não. Tá? Então, eu vou discutir com vocês dois conceitos diferentes: estabilidade e mudança. Tá? Essas duas coisas são uma percepção. Isso tem a ver com a percepção da gente que olha para os fenômenos do mundo e tal. Então, a estabilidade, né, é quando a gente enxerga uma linha contínua, né? Então, eu vejo estabilidade, eu vejo que as coisas permanecem iguais. No entanto, a gente entender essa estabilidade, a gente tem uma certa tendência a enxergar a estabilidade, mesmo quando a gente tem mudanças graduais. Tá? Então, se a mudança é gradual, a gente não enxerga essa mudança, a não ser que a gente faça um exame mais aprofundado e compare isso em relação a um outro momento da história. Eu acho que esse é um ponto interessante para discutir, porque a gente tem uma certa tendência a olhar para momentos que tem uma mudança brusca. E esses momentos de mudança brusca é um anúncio de uma crise. Né? Se você não tem uma resposta pronta para isso, a gente está diante de uma crise. Mas eu queria só falar para vocês desse ponto específico, que é que as mudanças acontecem também, ainda que não de forma brusca, beleza? E a gente tem uma certa sensação de estabilidade, que as coisas permanecem permanecem por um longo período de tempo, estáveis, iguais. Isso para mim é muito importante, tá? Porque quando eu vejo essa estabilidade, né, e esse olhar um pouco mais histórico que me permite que me permite identificar uma mudança, né, verificar se eu tenho uma mudança ou não, eu tenho a possibilidade de prever mudanças, tá? E essa previsibilidade de mudança pode anunciar uma crise, de um jeito ou de outro. Ou, tá, quando eu estou diante de uma mudança muito brusca, aí eu estou diante de uma situação, de uma mudança imprevista, né, uma necessidade de mudança imprevista. E aí, o termo crise, ele parece mais claro para a gente. Uma mudança prevista, ela é uma mudança que exige da gente um repertório, uma habilidade de tomada de decisão. Uma tomada de decisão em longo prazo. Então a gente vai ter que medir, tá? Quais seriam as consequências imediatas de eu seguir por uma linha ou por outra e quais são as consequências de longo prazo. Quando a gente está diante de uma mudança imprevista,
é muito mais difícil a gente ter essa noção. E por isso, eu acho que o repertório mais importante nesse momento é o repertório de resolução de problemas. Você tem que encontrar alguma coisa para solucionar um problema imediato. É claro que se você tiver consequências de longo prazo, na medida em que você está resolvendo um problema imediato, consequências importantes de longo prazo, isso é ótimo, né? Mas isso não significa, tá, que isso vai ser tranquilo. Por que eu estou falando isso? Tá? De mudança prevista ou mudança imprevista? Porque eu trabalho com educação há muito tempo, né, e desde que eu comecei a trabalhar, eu ouço que a educação precisa mudar. Eu ouço que a gente está vivendo momentos, um momento que a educação tem que começar a se atualizar, que a gente repete práticas na educação do século XIX, e eu digo, inclusive, muito anteriores ao século XIX. No entanto, parece que a educação ela tem anunciado mudanças, tá? Ela tem flertado com algumas mudanças, e que, portanto, ela está anunciando uma crise. E a gente falar que a educação está anunciando uma crise há algum tempo, né? A gente olhar para trás e ver que há muito tempo as pessoas estão falando que a gente vai ter problemas na educação. E esses problemas, eles são de diversas ordens, né? Que a gente está repetindo práticas antigas e tal. Os problemas são de diversas ordens. Isso implica que a gente não tem, tá? Como você legal, vou responder aqui a Jana. Como você operacionalizaria a habilidade de solução de problemas, Henrique? Legal, Jana, gostei da pergunta. Eu diria o seguinte, tá? Se eu estou diante de uma situação, uma mudança, a necessidade de uma mudança imprevista, eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer, tudo bem? Então, eu vou falar de uma maneira muito solta o que é resolução de problemas e depois eu operacionalizo ela, tá? Então, o primeiro que resolver problemas é você saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Você ter essa habilidade, beleza? Então, eu saber qual é o primeiro passo que eu vou dar na direção da solução de um problema. E o primeiro passo é a identificação de um problema, tá? Um pouquinho mais para frente, eu separei aqui 12 passos para a resolução de uma crise, tá? Que eu tirei de um livro que eu vou recomendar para vocês, recomendo esse aqui, ó, é o Reviravolta, do Jared Diamond, tá? Então, grande parte do que eu vou discutir com vocês, eu estou usando como base as teorias que estão nesse livro, tá? É um livro do ano passado, ele discute como nações e pessoas, elas conseguiram superar crises, tá? Então, é interessante. E aí eu só não vou dar um spoiler agora, mas, Jana, com certeza daqui a pouquinho, né, se acompanhar aqui, você vai ver esses 12 passos, que eu acho que tem... Os passos de resolução de problemas estão aí, tá? Então, é o seguinte, a gente tá anunciando aí, a educação está anunciando uma crise. E a gente está vivendo um momento agora que as pessoas estão surtando, porque está exigindo, né, a educação, as instituições educacionais estão exigindo uma mudança no jeito da gente enxergar a educação, nas práticas educacionais. Aí a gente começa a ver o que a gente está vendo nas escolas, que é um monte de gente sem saber exatamente o que fazer. No começo a gente enxergou, no começo da pandemia, no começo a gente enxergou uma postura muito, vamos esperar para ver o que acontece, né? Então, durou uma semana, mais ou menos, essa postura. Vamos dar as férias para as pessoas, para a gente poder ter tempo para pensar, né? A gente viu isso. A gente viu, vamos passar atividades para as pessoas fazerem, só para a gente ter tempo para pensar. Olha só, a maior parte das instituições educacionais estava precisando de tempo para pensar. Tempo para se adaptar.
E é interessante isso, porque a maior parte acabou optando por né, estratégias que já vinham sendo utilizadas de outras formas, né, que inclusive a gente já debateu aqui em 2 lives, né, na que eu fiz com Wesley e na que eu fiz com a Natália. E, enfim, o fato é que a gente está vendo mudanças nas práticas educacionais. A gente está vendo as práticas agora, a maior parte, à distância. Muita gente tem me perguntado o que vai acontecer depois da pandemia. Sexta-feira eu participei de um debate sobre isso e eu achei que valia a pena trazer essa discussão para cá. O que vai acontecer depois da pandemia? Segundo o Jared Diamond, nesse livro, toda vez que uma nação passa por uma crise, e quando eu falo a nação, eu estou fazendo uma... Eu estou emprestando dele essa noção de nação para instituição, tá? Então, vou pegar uma nação que é algo muito grande e vou tentar reduzir a uma instituição, tá? Ou uma instituição como a educação no país. E eu digo que é o seguinte: a resolução de uma crise, ela gera sempre um mosaico, né? Todas as vezes que a gente tem a resolução de uma crise, a gente tem como produto final um mosaico. E o que é esse mosaico? É um conjunto de práticas que guarda parte do passado, parte do presente. Então, esse mosaico, ele é um conjunto de coisas que existiam antes, tudo bem? Do período de crise, e o que aconteceu no período de crise. Ou seja, essas transformações, elas vão guardar grande parte das práticas que a gente tinha no dia a dia, e elas vão manter elas vão manter algumas das novas práticas. Então, para pensar, né? Algumas coisas que a gente tem visto estão nessa direção já. Por exemplo, a grande parte das instituições de ensino, elas estão utilizando um recurso que é a aula ao vivo, a aula online ao vivo. Tudo bem? Por que esse recurso, ele junta essas duas coisas? Ele junta tanto a aula presencial ali e um pouco da ideia de EAD. Ele junta isso porque é o professor falando para as pessoas ao vivo, como eu estou falando para vocês agora. Só que esse ao vivo, ele não tem as mesmas características do EAD, né, de um EAD bem feito, tradicional, que é você ter exercícios para você resolver e você assistir o vídeo quando você já completou aquele exercício. Enfim, a gente tem outras características do EAD que não estão presentes nessas aulas ao vivo, né? Então a gente tem visto isso. O que vai acontecer depois, eu acho que a gente pode pensar junto. Uma pergunta que me foi feita também é desde quando que a educação está em crise, tá? E para eu responder isso, eu vou primeiro falar para vocês da educação como um sistema que faz parte de uma sociedade. Não dá para a gente separar a educação da sociedade. A educação faz parte de um sistema social mais amplo. Nesse sistema, eu tenho vários atores importantes. Eu tenho professores, eu tenho pesquisadores, eu tenho gestores de escola, de universidade, e eu tenho os órgãos públicos. Todos eles fazem parte da educação como uma instituição. Eu falar isso implica que qualquer mudança vai interferir no comportamento dos professores, dos gestores, dos pesquisadores e dos órgãos públicos também. E quando eu falo que essas mudanças vão afetar esses órgãos como um todo, né, esses atores como um todo, isso é muito relevante para pensar que uma mudança nesse sistema educacional, ela vai requerer
uma mudança de comportamento dessas pessoas. Tá? E aí isso não é confortável. Olha só, se você é uma pessoa que não está acostumada a ficar em casa, entrou a pandemia, você vai sentir muito mais os impactos do que uma pessoa mais caseira, uma pessoa que já está mais acostumada, que tem o hábito de ficar em casa. Olha o que eu estou falando. Se você é uma instituição de ensino, tá, que já tinha alguns recursos online, que pelo menos aquele curso, né, ou aquele setor já tinha recursos online, você tinha já uma equipe que pode auxiliar em uma transição para uma educação à distância, uma transição rápida, essa escola, essa instituição de ensino vai sentir muito pouco o impacto dessa mudança. Né, o impacto imediato, né, as pessoas que trabalham nessa instituição de ensino. Porque rapidamente você vai ter um treinamento, um ensino tal, de como funciona essas novas ferramentas e a rotina vai voltando devagar ali para uma estabilidade, né, voltando para o conceito que a gente falou no começo. Agora, quando você tem instituições de ensino mais conservadoras, quando eu falo conservador, é um termo que eu não estou usando o mesmo termo político. Quando eu falo conservador, eu estou falando de um termo bem de conservar as práticas que você tem hoje. E aí, eu coloco alguns agravantes para instituições de ensino que tem um sistema mais fechado, um sistema que você vai ter muito pouco, você vai ter muito pouca variação ali de uma coisa ou de outra, né? Então, a gente olhar para a educação enquanto um sistema, né, e eu pensar que tem atores como professores, pesquisadores, gestores e órgãos públicos, primeiro, que essas pessoas elas não estão sempre andando na mesma direção, né, e isso faz parte do movimento de uma instituição grande como a educação no mundo. Tá? Então, eu tenho pesquisadores que estão pesquisando uma coisa específica, métodos de ensino que são eficazes, né, para uma coisa específica ou para outra. Eu tenho professores que ensinam uma determinada matéria de um jeito, outros que ensinam de outro, um que eu gosto mais desse, outro eu gosto mais desse e tal. E vamos lá. Eu ter esse sistema complexo implica o seguinte: eu tenho a necessidade de mudança de comportamento de muitas pessoas. Os professores muitas vezes estão super atarefados, e esse é um ponto que eu queria trazer. Os gestores estão sempre super atarefados, tá? Com muita coisa para fazer, muitas aulas, pega muito mais aula do que pode os professores. Os gestores têm que muitas vezes ter que lidar com turmas enormes, uma grande quantidade de salas, ou às vezes você tem pouco pessoal na gestão de uma escola muito grande. Isso é muito comum nas escolas. E você tem um fluxo de informação, né, que se você for comparar uma escola com algumas empresas, cara, o fluxo de informação dentro de uma escola, dentro de uma universidade é gigantesco. Né? O fluxo de informação real ali, né, de pessoas que fazem prova e tem que corrigir, de trabalhos entregues, de lista de chamada que eu preciso colocar no sistema, e eu tenho que bolar o plano de aula do próximo semestre, então eu tenho que terminar um semestre e pensar já no próximo. É loucura. A vida do professor é uma loucura. E aí você tem, então, essas pessoas que estão olhando tem um funil ali, que elas não podem olhar para fora dessa, né, para fora dessa rotina que ela está vivendo. E aí o que você vai fazer? Essa pessoa agora tem que mudar as práticas dela do dia a dia. E a hora que essa pessoa tem que mudar as práticas, ela não vai conseguir ter o repertório de resolução de problemas. Ela não vai saber o que fazer. Por quê? Porque ela tem as rotinas dela que ela tem que cumprir, tá? E aí a hora que falam, você ainda vai ter que cumprir alguma rotina, mas eu nem sei qual é. A pessoa entra em parafuso. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente ter em consideração.
pesquisadores, né, normalmente existe uma distância muito grande entre a pesquisa e a escola. Então, os pesquisadores, eles já... a pesquisa em si é uma área que ela já está pensando muito mais, ela tem que tomar decisões em longuíssimo prazo. Então, o cientista, ele pensa muito lá na frente. Por quê? Porque a aplicação daquilo que ele está fazendo, raríssimas vezes vai ser feita imediatamente depois que ele produziu a tecnologia. Eu acho que a gente está tendo um momento raro agora aqui com a Covid. Né? Com a Covid a gente está vendo o cientista trabalhando, rapidinho a gente tem um teste, daqui a pouco a gente vai ter vacina, a gente vai ter tratamento, tudo bem? Ou seja, o produto do cientista, ele diretamente é aplicado. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em um gap temporal muito grande. Quando é aplicado? Então a gente está falando de uma consequência de longo prazo, que é pouco provável e é muito distante. Então, esses caras eles vão sofrer menos impacto. Ainda, impacto direto. Calma, que eu já vou falar de uma outra parte que eu acho que eles vão sofrer um impacto grande também. E os gestores, acho que é a mesma coisa dos professores, né, vão enlouquecer, porque agora eles têm que pensar em novos processos. E os órgãos públicos, bom, enfim, os órgãos públicos também vão ter que mudar as políticas, todas em relação à educação. E essa política, eu queria dizer que já tem sido mudada. Eu acho interessante a gente pensar, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tido uma mudança importante desde 1996, né, com a LDB, com a Lei das Diretrizes e Bases, que já foi uma mudança muito, muito importante para a educação. Ela começou a incluir critérios diferentes de ensino, critérios diferentes de avaliação. Aí a gente tem a BNCC, que tem vários problemas, mas que eu acho importante citar que a BNCC ela tem uma coisa bem interessante, que é o ensino por habilidades e competências. E esse ensino por habilidades e competências, tá, tudo isso que a gente está ouvindo falar é o resultado justamente da ciência que está por trás da educação. Ou seja, das pesquisas em ciência que têm acontecido. E que, portanto, pessoas lá atrás, que conseguiram prever consequências lá na frente, começaram a se organizar para ensinar habilidades e competências. E aí você começou a ter a formulação de documentos como a BNCC. Beleza? Então tá. Só que um sistema ele não é só formado pelos atores do sistema e pelo comportamento das pessoas desse sistema. Ele é formado também, tá, pelos recursos. Os recursos que esse sistema tem. Então, o sistema financeiro, e aí, quando eu falo em recursos, eu estou falando desde recursos financeiros, desde infraestrutura e mão de obra. Ok? Só que eu não posso falar em recurso sem eu entender o produto da educação. E o que é o produto da educação? São estudantes que aprendem qualquer conteúdo em qualquer contexto. Pelo menos dessa nova educação que tem aparecido. Então, eu olhar para os recursos e para os produtos, eu tenho que bater. Será que os meus recursos, tá, eles são suficientes para eu gerar esse produto? E esse é o ponto que a gente estava de discussão antes da pandemia. Então, será que esses recursos, eles estão aqui, né, com esse produto? Será que está funcionando? O recurso é suficiente para esse produto? E eu vou falar o porquê que essa crise que aconteceu no meio dessa pandemia, ela na verdade intensificou uma crise que já vinha acontecendo na educação. Primeiro, quando eu falo em produto, eu tenho que pensar em demanda. E quando eu penso em demanda, né, vou dar um exemplo de uma indústria. Tá? Se uma indústria ela produz mais do que
tem a demanda, essa indústria pode ter um problema, porque ela pode ter um excedente de produção muito grande e ela pode entrar em colapso. Se essa indústria ela produz menos do que a demanda, tá? Ela pode estar perdendo o mercado, tal. Tudo bem? Então, você tem ou se ela produz, ou tem até um outro ponto. Se ela produz um produto que atende só parcialmente essa demanda, você concorda que aí vão começar a surgir outros produtos para ir complementando esse produto? Vamos supor que você seja a única indústria que fabrica aquilo. Só que aí você não supre a demanda. Então você começa a criar outras indústrias que vão suprindo aquela demanda. E agora é que eu vou falar para vocês sobre isso. Se eu tenho... a educação, ela é um ponto central de uma sociedade. A educação é quando você vai ensinar as pessoas dessa sociedade a desempenhar um papel, seja na manutenção da cultura, seja na resolução dos problemas dessa sociedade e dessa cultura. Por isso que a educação é tão importante e tão central, porque ela vai ser responsável pela transmissão cultural. Ela vai ensinar às nossas gerações aquilo que precisa ser ensinado para a cultura conseguir sobreviver em longo prazo, para a sociedade sobreviver em longo prazo. Beleza? Não tudo da cultura, não tudo da sociedade. Sempre em transformação, mas a parte essencial é ensinada na educação. Então, quando eu falo em produto, eu estou falando assim, os estudantes, eles estão atendendo a demanda da sociedade? Bom, você olha, a sociedade tem conseguido resolver vários problemas, a sociedade tem conseguido se organizar bem e para muita coisa. O que acabou acontecendo? Apareceu um problema e a gente teve uma dificuldade muito grande em resolver esse problema. A gente está vivendo esse problema agora, enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou fazendo essa live, né? Enquanto eu estou gravando o vídeo, que eu também estou gravando aqui. Então, a educação ela vem de uma crise de longo prazo, tá? Então, a gente teve crise quando aumentou a quantidade de estudantes, porque no começo, lá muitos anos atrás, a educação era de 1 para 1. E ali você tinha, a educação era só para algumas pessoas, tá? Então, a educação formal, né, era só para algumas pessoas, mas existia educação informal, que era a hora que eu ia e aprendia com o meu mestre, e aí eu era aprendiz dele, e aí eu aprendia o ofício, e eu continuava replicando aquele ofício. E isso é interessante, por quê? Porque esse ofício que eu começo a aprender ali, eu vou diretamente aplicar. Então o ensino ele acaba sendo muito efetivo nesse sentido. O ensino artesanal. Na medida em que você vai tendo um aumento, né, uma popularização da escola, um aumento do número de estudantes na sala, o papel da educação ele começa a mudar. Então, eu começo a precisar da educação para cumprir várias outras estruturas da sociedade. Tem um autor que eu gosto bastante, chama Marvin Harris, tá? É um antropólogo, que ele discute que a educação ela faz parte da estrutura de uma sociedade, mas que você vai tendo, né, na medida em que você vai tendo outras estruturas mais amplas, a educação ela começa a suprir a demanda nessas estruturas, que aí é quando você vai ter, por exemplo, a superestrutura, que ele chama. E aí você vai tendo educação suprindo isso. Então você vai ter educação para ensinar arte, você vai ter educação para ensinar, música, enfim, tudo relacionado a esporte, que não são atividades que são colocadas como essenciais para a produção do país, tudo bem? A produção de sobrevivência do país. Eu não estou dizendo que arte e educação não são, que arte e esporte não são essenciais para a vida das pessoas. Eu estou falando que não são essenciais para a venda de produtos de subsistência, tá? Então não produz alimento, a arte e
E esporte não produz alimento diretamente. E também como não produz política, como não produz psicologia, enfim. Então, a educação ela começa a ser um subsídio não só para os atores da sociedade, não é só uma passagem de uma informação de um para outro. Ela começa a ter que ter uma formação mais geral. E aí começa a ter uma noção de, sim, transmissão de uma cultura. Que aí é aí que eu entro com um ponto. Eu começo a ter um projeto de sociedade que começa a entrar na própria educação. E o projeto de sociedade, quando ele vai entrando na educação, você tem uma... Você vai falando assim, legal, será que os estudantes que saem daqui, eles estão de acordo com o projeto de sociedade que eu tô construindo? Será que esses estudantes estão de acordo com esse projeto de sociedade? Será que esse produto tem atingido essa minha demanda? Porque a demanda da sociedade começa a ser cidadãos produtivos, capazes de viver em sociedade, seguindo o projeto de sociedade que está sendo programado para aquela cultura, para aquela sociedade. Quem é que programa isso? Toda a estrutura, tanto governamental quanto cultural, que vai construindo redes de relação super complexas, que aí você tem isso. E entre elas está o mercado de trabalho. Então, não é só a educação. Será que a educação gera o carinha no mercado de trabalho? Não, não é só isso. Primeiro, se for só isso, se a educação ela gera um cara que é capaz de entrar no mercado de trabalho, eu já digo para vocês, a gente tem um problema. Porque não. Como assim não? Eu falo por quê. Lembra que eu falei que uma empresa pode produzir um produto que não atinge toda a demanda que existe para ela? Pois é. Esse produto são os estudantes que aprendem conteúdos. Um estudante que aprende conteúdo, ele não é capaz de ser criativo, ele não é capaz de resolver problema, ele não é capaz de tomar decisão. Ou aqueles que são capazes não aprenderam na escola. E aí eu tenho um problema, porque eu começo a ter outros mercados que vão surgindo. Mercados de educação complementar. Eu vou tendo, por exemplo, a quantidade de palestras que eu tenho em empresas sobre criatividade, sobre resolução de problemas. Por que você tem uma demanda tão grande dessas palestras nas empresas? Né? Porque você tem uma defasagem. Então, existe uma defasagem grande de pessoas que tomem decisão e que elas vão pensar. Agora, a grande questão é a seguinte, isso a gente está falando de uma classe média, média alta. Mas para a grande maioria das pessoas, não é necessário. Né? Você não precisa tomar decisões e resolver problemas grandes. Né? Você não vai tomar uma decisão que vai mudar o curso de uma empresa. Portanto, a educação ela é parcialmente, tá? Ela é parcialmente eficaz em produzir o produto que ela deveria produzir aqui no Brasil. Então, tendo uma desigualdade social tão grande, tá? Isso mantém essa diferença entre a educação mais voltada para o mercado de trabalho e uma educação simplesmente de ensinar as pessoas o mínimo para que elas consigam lidar bem aí com as coisas do dia a dia. Então, a gente chega nesse ponto, tá? Então, já falei aqui que a educação ela não está sendo eficaz para produzir estudantes que sejam criativos, que resolvam problemas, que tomem decisão. E aí, né, ou parcialmente eficaz, tanto que a gente tem essas outras práticas que tem suplementado. E aí a gente tem esse outro ponto que eu acho que vale a pena ser discutido, que é a pandemia. Tá? Então vamos lá. Que ponto estava a educação? A educação estava em um ponto tipo um profissional mediano, um profissional que eu acho que é um pouco isso, assim, tá ali. Não chega a ser não é um profissional que ele é capaz de resolver todos os problemas, mas ele é capaz de seguir regras muito bem, ele é capaz de conseguir operar aquilo que é necessário operar. Então,
é um profissional que ele é capaz de resolver, né, alguns problemas, não todos, tá? Não todos os problemas e não problemas muito grandes também, tudo bem? E eu acho que esse é o ponto que a gente poderia conversar. E agora a gente vai falar da pandemia. Porque em que momento estava a educação na hora que entrou a pandemia? O que estava acontecendo? A gente estava vivendo um momento que tinha a publicação da BNCC, tá? Base Nacional Curricular Comum. A Base Nacional Curricular Comum, ela estava prevendo, né, ela estava colocando ali que a gente deveria ter pessoas que aprendessem habilidades e competências ao invés de conteúdos. Estavam falando isso, ok? Então eu fiz formação com vários professores sobre BNCC, sobre definição de objetivos, sobre como ensinar habilidades e competências e não só como ensinar conteúdos, né? Então essa tem sido uma dificuldade, é isso que a gente estava vivendo. E um prazo para as escolas se adequarem a todas essas transformações até 2021. Então está perto esse prazo, está chegando, né? E aí, o que a gente tem com isso? A escola já em crise, já passando por transformações, chega a pandemia e agora o jeito que vocês estão fazendo não pode mais acontecer. E aí eu vou voltar para o problema de recurso. Por quê? Lembra que eu falei que a educação ela tinha uma coisa mais fechada, era um sistema social mais fechado, que tinha pouca flexibilidade? Ainda que existisse uma programação de uma mudança, era uma mudança que estava acontecendo em passos lentos. E uma instituição mais fechada, que você tem pessoas que estão muito focadas nas rotinas e menos... Ih, tava mal, legal. Oi, gente, voltei, tô voltando aqui. Bom, desculpa, caiu, deu algum problema aqui. Vamos lá. Então, a gente estava falando, né? A educação está em um momento, né, que as pessoas, tá? Que as pessoas elas estavam muito focadas ali, muito olhando, tá? Para essas habilidades que têm que ser desenvolvidas na sala de aula, os professores têm que fazer isso, e você tem uma instituição que as pessoas têm muitas atividades para fazer e tem pouca flexibilidade em relação a tudo que elas precisam fazer. Aí você chega e fala assim, olha, vocês vão ter que mudar a rotina. Acabou. Pessoal, entra em parafuso. E aí entra o ponto que eu queria trazer, tá? Que é a questão de recurso. Ou seja, a educação parece que não tinha recursos para lidar com uma crise como essa. Ah, mas ninguém esperou, tal. Ninguém estava esperando. Eu sei. Ainda que pouco, a gente estava vendo o que estava acontecendo a gente estava vendo o que estava acontecendo na China. A gente, óbvio, que não sabia a extensão daquilo. E é claro que ninguém vai querer parar a rotina por causa daquilo, mas né, existia já uma especulação de que a gente podia vivenciar alguma coisa assim. Agora, o ponto central é esse. A educação não tinha recursos para. E quais são esses recursos? Professores. Os professores não tinham formação para ensinar habilidades e conteúdos, e principalmente eles não tinham formação para operar os novos recursos midiáticos que são requeridos para você dar uma aula à distância. Então, o fato dos professores não terem recursos para operar essas coisas, essas novas ferramentas, né, à distância, isso traz uma implicação importante. Porque você tem já algumas coisas que foram aparecendo na história, uma educação à distância. Então, legal, o pessoal está falando de educação à distância. E aqui no Brasil, uma visão de educação à distância como uma coisa
sucateada, porque é assim que foi introduzida a educação à distância aqui, né? Então, faz um curso online. Eu lembro quando eu era mais novo, que eu ouvia minha mãe falando na rua, assim, estava dirigindo, e ela falava assim, esse aqui fez curso de direção por correspondência, né? Que era uma forma de educação à distância. Então, o primeiro curso de educação à distância que existiu foi o curso de datilografia em 1903. Então, já existia a educação à distância. O que não existia era uma popularização da educação à distância. Como não existia essa popularização da educação à distância, então você tinha menos tecnologia e menos profissionais preparados para trabalhar com a educação à distância. E, portanto, o problema da educação foi um problema de recurso, foi um problema de formação dessas pessoas que trabalham com a educação. E claro que a gente está também com um problema de infraestrutura, né, porque as pessoas não tinham recurso para acessar. Então você vê muitos professores que, por sorte, tinham um computador em casa, né, alguns, acho que em São Paulo é menos provável a gente encontrar isso, mas a gente encontra isso em outros... A gente encontra isso muito fortemente em outros estados, né? Professores que não tinham recursos infraestruturais mesmo para poder operar, para poder dar aula à distância. Então, com isso, a gente está diante de uma crise, e essa é uma crise, né? É uma acentuação dessa crise que a educação já estava vivendo, de falta de formação de professores, que ela estava tentando resolver, tudo bem? Então, eu acho que é importante eu falar isso. Assim, a educação estava tentando resolver uma crise. Nisso, a gente tem uma acentuação de um problema que já existia. E que ele estava tentando ser resolvido, mas não na velocidade que foi requerida. E aí a gente tem esse problema maior. Tá? Então, acho que a primeira coisa é essa. Saibam que as pessoas já estavam pensando nisso, né? A educação como um todo. Então, eu vou discutir com vocês, né? Eu trouxe, para quem não estava aqui antes, né? Eu indiquei esse livro, que é o Reviravolta, do Jared Diamond. É um livro muito bom. Ele discute como nações superaram crises, como indivíduos e nações superaram crises. E nesse livro, ele aponta 12 estratégias, né? Para a resolução de uma crise. E olha só, o primeiro passo é o reconhecimento da existência de uma crise. Então, quando a gente tem uma mudança brusca no ambiente, uma mudança imprevista, a gente consegue enxergar muito claramente que existe uma crise. Quando a gente identifica a crise, a gente vai para o próximo passo. A gente fala, beleza, existe uma crise, existe um problema. Porque tem gente que fala, não tem problema nenhum. Não existe um problema aqui. Não, relaxa, vai dar certo. As coisas vão dar certo aqui nesse sentido. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma crise, que existe um problema. O segundo passo é aceitar a responsabilidade de agir. E quando eu falo aceitar a responsabilidade de agir, é você não ficar falando dos outros. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você perca o emprego hoje, amanhã, tá? Você perdeu o emprego e você fala assim, não, porque é o meu chefe, não sei o que, tal. Vamos supor que tenha sido mesmo uma implicação do seu chefe com você e tal. Ok, foi isso. Agora, o que você tem na sua mão? Você tem um emprego? Não. Então, o segundo passo é a aceitação da responsabilidade de agir. Porque esse não é o problema do seu chefe. Esse é o problema seu agora. Esse é o seu problema. Essa é a sua realidade. Portanto, você está diante de uma situação e você tem a responsabilidade de agir naquela situação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque esse é um problema meu. Então, eu acho que esse é o ponto. A educação, né, a hora que eu vi isso acontecendo algumas vezes. Por exemplo, nessa crise geral que a gente está vivendo na educação, vamos pensar em mais um ator importante aí, os pais que atualmente estão tendo que cuidar das crianças em casa para assistir às aulas online. Olha só, os pais, o que eu vi acontecendo muito no começo dessa pandemia, foi assim, os pais,
Ah, não, a escola não está treinando os pais. Tudo bem? Ah, a escola não está... Não, porque o problema é a escola. É a escola que não sei o quê. Porque o problema é esse cara aqui, né, que, sei lá, está fazendo isso. Esse problema é esse. Porque quando a gente está em crise, é muito comum a gente procurar culpado. E a gente parar de olhar para a nossa... que aquele é um problema nosso, que a gente tem que fazer alguma coisa. Você apontar o dedo não resolve. Então, não estou falando que a culpa é dos pais. Não é assumir a culpa para você, é diferente. É simplesmente reconhecer que existe um problema. É a mesma coisa com as instituições de ensino. Eu vi algumas instituições de ensino com essa postura. Não, o governo vai resolver isso. Nossa, isso é culpa do governo, porque ela traz não sei o quê. Eu vi instituição de ensino fazendo isso e teve que mudar rapidamente essa postura. Né? Eu vi instituição de ensino, não, o governo vai soltar alguma norma, vai falar alguma coisa, espera. Enquanto eu vi instituições de ensino agindo mais rapidamente. Então, o próximo passo é uma delimitação clara do problema. Tá? O Diamond usa um termo que é colocar uma cerca em volta do problema. Ou seja, você olhar o que é muito difícil quando você está no meio de uma crise, quando você acha que nada vai dar certo, você conseguir olhar para o que está funcionando. E eu acho que isso é muito legal a gente olhar agora o que está funcionando na escola. O que está acontecendo hoje na escola que está funcionando, que está sendo importante, que está sendo interessante. Uma das coisas que eu vejo que está acontecendo, não sei se para todas as crianças, acredito, é muito provável que não, mas que eu vejo que está acontecendo, é os professores tendo que repensar a prática de ensino. Isso é uma coisa, né, que eu estou vendo acontecer. Os professores repensar a prática de ensino, estou vendo as crianças tendo que desenvolver habilidades de estudo em casa, né? Então, você vê o pessoal tendo que desenvolver habilidade de leitura, habilidade de organização e planejamento, tendo que aprender a lidar com procrastinação, de uma maneira mais importante agora. Ou seja, tem algumas coisas legais, tem outras coisas que são um problema, claro. Então, a gente tem que ver o que de legal está acontecendo, então quais estratégias estão sendo usadas para resolver os problemas relacionados à procrastinação, por exemplo, quais são, o que as crianças têm aprendido de interessante com as aulas online. Olha só, uma coisa que está acontecendo nos atendimentos da Lupa. Tá? A gente percebeu que em alguns dos atendimentos, não todos, é claro, mas em alguns dos atendimentos, a gente tem conseguido ter mais foco das crianças. O que a gente fez? A gente dividiu os atendimentos em pequenas partes. Ao invés de fazer sessões de 1h30, a gente começou a fazer sessões de 45 minutos. A gente diminuiu o tempo da sessão e espaçou. Com isso, a gente viu que as crianças estão prestando um pouco mais de atenção. Eu sei de escolas que fizeram coisas muito parecidas. Né? Escolas que fizeram, que também diminuíram o tempo de aula, né, de aula expositiva presencial, e aumentaram, por exemplo, a quantidade de coisas que a pessoa tem que fazer, de atividades que tem que ser feitas e do feedback que as crianças recebem das atividades. Então, isso pode ser mantido, por exemplo. Não sei se necessariamente diminuir o número de aula, mas diminuir a exposição de conteúdo e colocar mais as crianças para, de fato, colocar a mão na massa e aprender. Que isso é uma coisa que eu estou vendo com algumas escolas, eu estou vendo que está sendo muito legal com essas escolas. Então, depois que a gente delimita claramente esse problema, a gente consegue saber o que está funcionando e o que não está. Então, a gente precisa fazer essa avaliação hoje. E aí, tá? A gente vai para o próximo, que é auxílio e subsídios externos. Então, eu acho que as instituições educacionais, elas têm que reconhecer quando elas precisam se apoiar. Se apoiar em outras instituições, se apoiar umas nas outras. Inclusive, a gente aqui na Lupa tem recebido o apoio de muitos colegas e de muitas pessoas, tá? Vou citar alguns, já como um agradecimento. Todo o pessoal do Paradigma que tem participado das lives com a gente, o pessoal do ProEstudo que tem sempre divulgado as nossas lives nas redes sociais, queria agradecer a eles. O pessoal da Lupa que tem apoiado demais, né, nesse momento. Então, inclusive, tem feito as divulgações, tem trabalhado muito, muito mesmo
para mudar as práticas dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, para que a gente consiga resolver esses problemas. Então, pessoal, esses auxílios, eles são importantes no momento de crise. Se a gente não se apoiar nas pessoas que estão perto da gente, nas pessoas que estão ali, a gente vai acabar perdendo. Quando eu falo auxílios, inclusive, a gente pode pensar em auxílios governamentais, tá? Que pode ser que surjam alguns auxílios governamentais daqui para frente, alguns outros, né? A gente tem hoje profissionais autônomos ali, o auxílio de R$600 por mês e tal, mas pode ser que surjam alguns outros. E aí eu falo especificamente com os profissionais autônomos de educação. O próximo são os modelos externos efetivos. Quando eu falo em modelo externo efetivo, gente, o que é isso? Eu vou ter que olhar para o que o outro está fazendo e vou ter que adotar práticas semelhantes ao que o outro está fazendo. A gente vai ter que cooperar. Então, eu vou ter que cooperar com auxílio, com subsídio, eu vou ter que olhar para o que o outro está fazendo e falar, pô, que legal, será que eu posso tentar adaptar isso aqui para a minha escola? Não é copiar exatamente, mas é adaptar. Porque são instituições diferentes, com realidades diferentes, portanto, você não consegue fazer exatamente a mesma coisa. Não existe uma instituição igualzinha à outra. Tá? Acho que esse é um ponto importante. A gente precisa ter, nesse momento, uma autoavaliação honesta. O que é uma autoavaliação honesta, gente? Uma autoavaliação honesta é você conseguir ter critérios claros para avaliar e você falar a verdade. Quando eu falo falar a verdade daquilo que você está fazendo, né, é curioso isso, porque a gente tem uma certa tendência a dar uma enaltecida naquilo que a gente fez, ou a dar uma escondida naquela parte que não foi tão legal. Não, a gente precisa ter uma autoavaliação honesta, contínua. Experiências com crises anteriores, então, instituições educacionais que já vivenciaram crises anteriores, tá, têm maior chance de mudar as práticas, de ter paciência, que é o próximo passo, né, de conseguir tolerar pequenos fracassos. Então, é isso. Gente, o que eu vi de escola, por exemplo, começando ali, abre com uma... Vou soltar exercícios para os alunos fazerem, sem muito... com um monte de coisa para fazer e tal, e depois muda essa prática. E, gente, tá tudo bem, eles estão tateando, eles estão testando, então eles estão tentando resolver uma crise. Então, tentou aqui, beleza, funcionou, alguma coisa funcionou, vamos manter isso. Não, vamos mudar isso. Eu acho que esse é o passo, é paciência. Paciência até que a crise ela se resolva, de fato. Flexibilidade institucional, isso é um ponto importantíssimo. Quando eu falo em flexibilidade institucional, eu estou falando a possibilidade da instituição repensar práticas tradicionais, práticas de gestão, práticas pedagógicas, tá? Práticas de formação de professores. Lembra que eu falei que essa é uma crise de formação, tá? Então, práticas de formação de professores. Se você tiver o seu propósito claro, e aí eu vou falar, né, a missão da Lupa é ensinar, tá? A gente promover o ensino de crianças e adolescentes, né, de estudantes que sejam capazes de aprender qualquer conteúdo em qualquer contexto, para que eles se adaptem criticamente à realidade brasileira. Então, qualquer prática que a gente faça, inclusive essa que eu estou falando com vocês, ela está de acordo com a missão da Lupa, com o objetivo, com o propósito. Qualquer instituição de educação, as práticas também têm que estar dentro desse escopo. Tá? Ter um propósito ajuda a você balizar. Será que essa prática aqui ela é interessante para mim? Será que não é? Será que essa prática é interessante? Será que não é? Porque é isso, né? Vamos supor que surgisse uma demanda assim, Henrique, tem umas crianças querendo brincar. Só, vamos fazer um serviço para que vocês brinquem com as crianças? Como vocês trabalham com jogos aí na Lu, vocês brinquem com as crianças? Está dentro do propósito? Não está dentro. Então essa, né, eu descarto essa. Agora, se essas brincadeiras tiverem um fundo educacional, se eu for ensinar habilidades, competências, aí faz sentido. Beleza? Então, e por último, e esse eu acho que é o ponto mais difícil aqui de falar isso no Brasil, que é liberdade de restrições. Tem mais chance de resolver a crise quem tem mais liberdade. Isso se traduz em quem tem mais dinheiro e mais contatos. E é isso.
Então, você ter poucos recursos limita as suas possibilidades. Então, quanto menos recurso você tem, tá? Mais você vai depender de auxílios e subsídios externos. E aí você pode pensar nisso como parte da tua liberdade. Você vai vendo com quem que você pode contar. Né? Mas você tem aqui no Brasil, sem um subsídio, né, governamental específico, de uma linha direcionando, né, como vai ser essa atuação na pandemia, porque a gente ainda não tem uma linha muito clara, muito claramente traçada, né? A gente vai ter ainda, né, sem a gente ter liberação de verba para isso, para aquilo, a gente vai ter problemas ainda de liberdade e talvez as pessoas não consigam de fato resolver essa questão. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Acho que falei bastante coisa. Cheguei aqui no final do meu papel, da minha colinha. Eu acho que esses passos para a resolução de crise, eles são interessantes porque eles podem ser aplicados a instituições, a indivíduos ou mesmo a nações inteiras. Então, são passos interessantes para vocês, né, inclusive usarem no dia a dia de vocês. Eu acho que pode ser legal. E eu acho que se vocês tiverem que sair com uma coisa daqui, é que a gente precisa trabalhar, a gente precisa formar mais os professores. O que eu acho que vai acontecer depois dessa pandemia com a educação? Eu acho que muito do que a gente está fazendo vai ser mantido. Para uma parte, infelizmente, para uma parte pequena da população. A parte que está funcionando, acho que vai ser mantida, que é essa parte online. Eu acho que a gente vai ter muito mais atividades online. Eu acho que essas atividades online trazem uma mudança na perspectiva, porque você vai ter que olhar para comportamento, você vai ter que olhar para habilidade, e quando você olha para isso, você vai começar a ter que ensinar isso, tá? E isso à distância é interessante, existem tecnologias para isso, tá? Quem quiser, dá uma olhada, teve algumas lives para trás, que eu e a Natália Matheus, a gente discutiu algumas tecnologias de educação à distância, né? Então, eu acho que lá atrás tem umas dicas interessantes, tal. Quem quiser se aventurar nisso, eu acho que isso vai ser futuro, tá? Você trabalhar como um designer instrucional, para você poder planejar como vai funcionar, eu acho que isso vai ser futuro. O pessoal já vinha discutindo isso, mas eu acho que agora esse futuro vai ser mais próximo, porque as pessoas estão experienciando o que é conversar com uma pessoa à distância, o que é eu aprender à distância. E se está sendo efetivo para uma parte das pessoas, eu acho que isso vai começar a se tornar uma tendência. Não sei se é bom ou ruim, isso acho que é o futuro que vai dizer. Tá bom?